Fala galera, aqui é o Rafa mais uma vez no Aula do Rafa e hoje para dar continuidade à aula que a gente começou no vídeo passado, onde nós falávamos sobre análise combinatória, diferença entre arranjo e combinação. Se você ainda não assistiu a esse vídeo a qual estou me referindo, volte para esse aqui agora, dá um pause e volte para o vídeo. Então a nossa aula de hoje é sobre análise combinatória e eu disse para vocês no vídeo anterior que essa matéria ela era importante tanto para a parte de concurso público como também para vestibular. Hoje eu vou dar uma atenção para o pessoal que é concurseiro. Vou falar de novo daquela banca examinadora que é complicada, que é a CESP, de um assunto que também é complicado e de um concurso também difícil, que é do Tribunal de Contas da União, que está para abrir o edital e dá para ser firmado aí o concurso. Bom, a questão diz o seguinte: dentro da estrutura organizacional do TCU, o colegiado mais importante é o plenário. Então ele diz que o colegiado mais importante é o plenário, que é composto por 9 ministros, 2 auditores e 7 procuradores. A ele seguem-se as primeira e segunda câmaras. Todos, sem exceção, os ministros, auditores e procuradores que compõem o plenário possam ser escolhidos e que a escolha seja feita de maneira aleatória. Julgue os itens seguintes. Então vamos ver agora o item que ele vai nos dar, lembrando que a prova do CESP consiste em certo ou errado. Considere que, para a formação das duas câmaras, inicialmente são escolhidos 3 ministros, olha essa informação, que comporão a primeira câmara e, em seguida, os 3 ministros que comporão a segunda câmara. Nessa situação, o número de escolhas diferentes, número de escolhas diferentes de ministro para a formação de duas câmaras é superior a 1.600. Eu estou sentindo uma treta! Bom, galera, então vamos verificar se isso é certo ou errado. Primeira coisa que a gente vai apontar aqui no exercício, que é algo muito importante, é que o exercício fala de 3 cargos. Ele fala sobre ministro, auditor e procurador. Só que a pergunta final que a gente leu agora, em que ele fala sobre o número de escolhas diferentes de ministro para a formação de duas câmaras é superior a 1.600. Ele só quer saber de ministro. A inflação está acabando com o meu mísero salário. Coitadinho. Então, tudo que ele falou de procurador, tudo que ele falou sobre auditor, não vale de nada. Nosso assunto mesmo vai centralizar nos ministros. Eu sei que são quantos ministros? No plenário, são 9 ministros. Esses 9 ministros vão desempenhar a função dupla, indo 3 para a primeira Câmara e 3 ministros para a segunda Câmara. Então, vamos colocar aqui, 3 ministros aqui farão parte da primeira Câmara e 3 ministros farão parte da segunda Câmara. Agora, uma coisa bem óbvia. Vamos supor lá que o Veiga é um dos ministros. Se o Veiga estiver na Câmara 1, ele não vai poder fazer parte da Câmara 2, ok? Então, resumindo, se você tem 9, os 9 estão no plenário. Desses 9, 6 deles vão trabalhar na primeira e na segunda Câmara. E 3 não exercerão funções duplas. Então, vamos começar aqui o exercício. O que ele pediu? Ele pede para que o número de escolhas diferentes para achar esses ministros seja superior a 1.600, se é verdade ou mentira. Vamos verificar isso. Bom, como é que eu inicio o exercício? Eu expliquei na aula passada para vocês o que era arranjo, o que era combinação. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, descobrir se é arranjo ou combinação. Ele deu alguma importância a mais a algum ministro aqui? Ele fala que tem algum ministro que vai mandar mais do que o outro, em que vai ter um nível de importância maior? Segundo o texto, não. Então, conforme eu expliquei na aula passada, no vídeo passado, eu falava que a ordem dos elementos não importava quando era uma combinação. Então, explicado isso no vídeo anterior, nós sabemos que esse exercício é um exercício de combinação.
Então eu estou combinando. Estou combinando o que para a primeira Câmara? Então eu vou colocar aqui, ó, primeira Câmara. No momento que eu vou pegar minha equipe de ministros para colocar na primeira Câmara, quantos ministros eu tenho? Eu tenho 9 ministros para escolher quantos? É formado por 3? Então, o meu N é 9 e o meu P é quanto? 3. Então, é 9 tomado 3 a 3. Você vai escolher 3 de 9. Conforme a gente viu na aula, isso aqui vai ficar 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 9 menos 3 fatorial, conforme a gente viu na aula passada, né? A fórmula era desse jeito. Resolvendo a combinação, então, de 9 tomado a 3, como é que vai ficar? Eu vou recuar esse 9 até chegar aonde? No 6, então. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 3 fatorial, vezes 9 menos 3 fatorial, que dá 6 fatorial. Bom, onde que eu posso cancelar aqui? Onde que eu posso simplificar? Eu posso cortar o 6 fatorial com 6 fatorial. E aí em cima ficou 9 vezes 8 vezes 7, embaixo ficou 3 fatorial. Então, arrumando isso aqui, vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 dividido. Quanto que é 3 fatorial? Vamos abrir o 3 fatorial? Ele é 3 vezes 2 vezes 1. Tá, vamos fazer algumas simplificações importantes. Se você simplificar o 9 com o 3, concorda que dá 3? E se você simplificar o 8 com o 2, concorda que dá 4? Então, eu já tenho a minha resposta. A minha resposta da combinação de 9 ministros para escolher 3, eu vou ter 3 vezes 4 vezes 7. Então, a gente vai fazer aqui, no caso, 3 vezes 4, 12, e 12 vezes 7. Então, fazendo aqui no meu rascunho, ó, 12 vezes 7. 7 vezes 2, 14, subiu 1. Quanto que dá? 84. Então, eu tenho 84 combinações possíveis de 3 ministros só para a primeira Câmara. Agora, a gente vai fazer para a segunda Câmara. Aí você vai me falar assim, ô Rafa, não precisa fazer, porque na segunda Câmara eu também vou colocar 3 ministros, então também vai dar 84. Errado. Não vai dar 84 de jeito nenhum. Ah, não, sério? Por quê? Pensa um pouquinho. No plenário você não tinha 9? Foram escolhidos já quantos para a primeira Câmara? 3. Então, para fazer para a segunda Câmara, olha só se você pegou essa ideia. Para fazer para a segunda Câmara, eu não tenho mais 9. Eu tinha 9, 3 vieram para a primeira Câmara. Então, caiu o número agora de 9 para quanto? Para 6. 3 já foram para a primeira Câmara e não faz sentido eles estarem na segunda. Então, serão 6 ministros para quantas vagas? Para 3 vagas. Bom, vamos fazer a conta aqui. Isso vai dar 6 fatorial sobre 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial, conforme a fórmula da combinação. Resolvendo agora, combinação de 6 ministros tomados 3 a 3, ou seja, 3 vagas. Eu vou pegar o 6 e vou abrir o 6 até chegar no 3. E aqui embaixo vai ficar engraçado, porque vai ficar 3 fatorial vezes 3 fatorial. Você vai cancelar o 3 fatorial com o 3 fatorial. E aí você vai notar uma coisa interessante aqui. Galera, me fala, quanto que é 3 fatorial? Não tô lembrado, não. Se você abrir o 3, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Se você multiplicar 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 6. E aí você vai acabar cancelando com o 6 de cima. Portanto, a combinação de 6 tomado a 3, vai ser o valor 5 vezes 4 somente, que vai dar quanto? 20. Tá, então vamos lá. Pensa um pouquinho, está quase no final do exercício. Para escolher 3 ministros de 9 para a primeira Câmara, deu 84. Para escolher 3 ministros de 6 para a segunda Câmara, deu 20. Mas você quer saber, na verdade, o número de escolhas diferentes de ministro para a formação das duas câmaras. Então, o que você tem que fazer? Você fez a primeira parte, fez a segunda. E agora você vai, no caso, combinar os primeiros ministros da primeira Câmara com os ministros da segunda Câmara. Todas as possibilidades, ou seja, você vai simplesmente multiplicar as duas respostas.
Então, terminando o exercício, vou colocar aqui, ó, final. Qual vai ser o meu final? Vai ser essa primeira combinação que deu 84, que multiplica a segunda combinação que deu quanto? 20. Bom, se a gente multiplicar aqui 84 por 20, ó, 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 8, 16, mais um zero no final. Quantas combinações são? 1680. O exercício propôs que ele fosse superior a quanto? 1600. E aí eu pergunto para você, 1680 é maior que 1600? Lógico que sim. Portanto, a resposta é o quê? Certo. Então você vai colocar lá na banca da CESP, isso aqui tá certo. Tá certo, galera? Beleza? A gente chega aí ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente sempre pede um like, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Um abraço aqui do Rafa. Falou!